Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui com o professor Jordano Valente. Continuando nossa introdução sobre o romantismo em Portugal, hoje vamos falar sobre a primeira fase, os poetas que mais marcaram essa primeira fase do romantismo na primeira fase em Portugal. Então, para começar, vamos diretamente com Almeida Garrett, a principal figura do romantismo português na primeira fase. Ele foi um grande incentivador do teatro português. Sua primeira obra de destaque, em 1838, que é uma referência ao Alto de Gil Vicente, foi uma referência, né, no caso ao Alto de Gil Vicente, sem muita expressão no caso. 6 anos depois ele publicou a peça que é considerada sua obra-prima, Frei Luís de Souza, que durante muitos anos foi leitura obrigatória de vestibular antes dos anos 2000. A obra mais brilhante que o teatro romântico produziu. O que existe de comum nessas obras é o enfoque na história nacional e uma naturalidade dos diálogos numa época em que os enredos privilegiavam a antiguidade clássica, que é uma característica romântica. Ok? O Gil Vicente, no caso, ele não trabalhou essencialmente a literatura greco-latina, porque não era alvo do humanismo na época. Falava-se um pouco sobre essa cultura, mas não essencialmente, diferente da romântica. Ok? Então essa já é uma distinção, né, uma diferença do humanismo para o romantismo. Ok? O que é de comum, ambos são poetas portugueses. E, como vimos na aula passada, né, o nacionalismo, né, é uma marca, uma grande característica do romantismo na sua primeira fase. Então, Frei Luís de Souza, né, vem ser esta obra, esse personagem português que marca, né, o início do romantismo em Portugal. O que nós vemos também de interessante? Liberdade da metrificação, ou seja, primeiro é uma peça teatral, logo é um texto em prosa, né, não é um poema. Segundo, né, é uma peça teatral, então ela não é classificada nem como farsa, nem como auto, como era o caso das peças de Gil Vicente. Ela é apenas uma peça sobre esse Frei Luís de Souza, em que ele fala um pouco sobre a questão da influência da Igreja Católica, porém não é o X da questão, não é o principal norte dessa obra. E, assim como era no passado, no tempo de Gil Vicente, antes dele por si só, as classificadas epopeias, que eram as narrações das grandes aventuras, dos heróis. Herói, uma característica do romantismo, né? Isso mesmo, você está certo. Então, a epopeia vem a ser aquele gênero épico, digamos, de inspiração para as obras românticas da primeira fase. Não vamos esquecer que a epopeia ela trabalhava justamente as narrações dos grandes heróis greco-latinos. Perseu, a cidade de Troia, Ulisses, grandes figuras da narrativa grega. Então, esses personagens mitológicos, heróicos das epopeias, também foram trabalhados na literatura portuguesa. Nós vimos a questão do Camões no classicismo, em que ele usou essa inspiração heróica para trabalhar os Lusíadas. E agora, no romantismo, nós vemos o Frei Luís de Souza, que vem fazer uma rememoração, né, dos feitos heróicos portugueses. Então pode-se dizer que sim, os Lusíadas foram uma inspiração para Almeida Garrett também. Ok? Liberdade de metrificação, porque não era feito em poemas, era feito em prosa. Vocabulário comum,
para que todos pudessem ler, já é uma outra característica mais interessante do romantismo. A ideia é propagar a obra a todas as classes. O ritmo e a pontuação caracterizados pela subjetividade, né? Subjetividade que também é uma marca da primeira fase do romantismo. Né? Subjetividade é aquela que te deixa uma livre interpretação. Não é apenas, não se trata apenas da versão do autor, mas ele deixa em aberto para você, leitor, tirar suas próprias conclusões. Foi daí que começou esse estilo de produção literária. E aí, eu trago para vocês, eu vou trazer, infelizmente em formato de trechos, né, devido ao nosso espaço e ao nosso tempo. Eu vou trazer trechos para a gente entender e como encontramos as características românticas nas obras dos poetas. Como estamos falando de Almeida Garrett, eu tirei aqui um trecho do poema O Homem Deformado pela Sociedade. Repara logo pelo título, né, que ele possui, né, uma abordagem crítica, né, nacionalista, né, o homem deformado pela sociedade, claro, no caso, sociedade portuguesa. Né? Vamos ler. Formou Deus o homem e o pôs num paraíso de delícias. Tornou a formá-lo a sociedade e o pôs no inferno de tolices. O homem, não o homem que Deus fez, mas o homem que a sociedade tem contrafeito. Veja aí a questão da subjetividade, a questão da agonia do autor, né, e de insatisfação com que ele vê a realidade. Né? Continuando. Apertando e forçando em seus moldes de ferro aquela pasta de limo que no paraíso terreal se afeiçoara à imagem da divindade. O homem assim, aleijado, como nós o conhecemos, é o animal mais absurdo, o mais disparatado, incongruente que habita na Terra. Então a gente repara um pouco nessa narrativa, né? Um pouco de revolta do autor. E eu deixei aqui para ficar bem simples de nós entendermos esses trechos coloridos, né? E as características românticas encontradas nele. Como a subjetividade, o primeiro ponto, onde a gente vê aqui, tornou a formá-lo a sociedade e o pôs no inferno de tolices. Fica a seu critério entender o que seria esse inferno de tolices. Seria a forma como a sociedade impõe ao homem para ele sobreviver? Ou seria a forma como um homem vê a sociedade e tenta se adaptar a ela? Como funciona até hoje? Fica a seu critério. Culto à sensibilidade, nesse trecho do homem até a imagem da divindade. Então nós temos aí uma forma, o poeta traz uma forma de como o homem, ao ver dele, né, é um ingrato, né, é um ser que tem tudo, mas não tem a sensibilidade de perceber o quanto ele está destruindo isso que lhe foi dado. Um mal agradecido, como eu disse, um ingrato. Então, o poeta, nesse trecho, ele mostra a sua sensibilidade quanto aos danos irreparáveis que o homem tem feito. E o egocentrismo, né, em que o autor manifesta principalmente o seu pensamento, né, a sua vaidade, a sua crítica. Né? E aí nós encontramos nesse trecho aqui, a partir do homem até habita na terra. Né? A total intolerância do poeta com relação a essa situação. Agora, vamos falar um pouco do outro compatriota, muito amigo de Garrett, Alexandre Herculano. Alexandre Herculano de Carvalho Araújo foi famoso por suas obras que retratavam a história de Portugal assim como ela acontecia. Ele já procurava ser mais subjetivo e mais real. Procurava mostrar a coisa mesmo como ele via ali, na verdade. Procurava trabalhar uma obra, como nós dizemos na literatura, mais verossímil. Nasceu em 28 de março de 1810 em Lisboa e atuou sua vida como historiador, jornalista, romancista e poeta.
Os temas que predominavam em suas obras eram as origens de Portugal, pois era fascinado com a história de seu país. Chegou a travar polêmica com o clero, em busca de liberalidades para a sociedade portuguesa, mas mesmo com as discórdias, não chegou a ter grandes problemas com as suas publicações. E aí eu trago um pequeno trecho de um poema do Herculano. O Soldado. Antes de continuar, deixa eu ressaltar que os poemas românticos, aqui devido ao nosso tempo e o tamanho de um slide, não tem como nós abordarmos a totalidade de um poema, não da forma digital, porque eles são muito extensos, muito grandes. Lembra que eu falei que a epopeia era uma das inspirações dos românticos? Pois é. As epopeias são famosas por serem muito grandes, enormes, em quantidade de estrofes. Os românticos não seguiram a tudo como era uma epopeia, mas quanto à sua extensão, não deixaram muito a desejar, ou seja, nós temos poemas enormes no romantismo na primeira fase, em que os poetas procuravam trabalhar em forma de capítulos. Como a gente vê aqui em O Soldado, né? A gente vê aqui logo no início, em algarismo romano. Né? Se não me engano, nesse poema tem 6 capítulos. Então, para você ver a extensão dos poemas. Né? E aqui está só um trecho do primeiro. Tá? Só para a gente fazer um breve estudo. Mas vamos lá. O Soldado. Veia tranquila e pura de meu paterno rio, dos campos que ele rega, mansíssimo armentil. Rócio matutino, prados tão deleitosos, vales que assombravam selvas de sinceirais frondosos. Terra de minha infância, tecto de meus maiores, meu breve jardinzinho, minhas pendigas flores. Harmonioso e santo, sino do presbitério, cruzei no venerando do humilde cemitério. Lembra que eu falei que existe uma fuga da metrificação? Os românticos não são muito ligados ou não trabalhavam muito a métrica? A gente percebe aqui nesse trecho do poema. Veja na primeira estrofe. Pura. Não tem nada que rime com pura. Rio, rega, armentil. Então, são o que nós chamamos de versos brancos. Né? Aqueles versos que não trabalham com a ideia da rima. Okay? Então já temos uma característica. As outras eu deixei enumeradas aqui para você perceber. Um pouco do egocentrismo, né? O uso de primeira pessoa, de meu paterno rio, terra da minha infância, dos meus maiores, meu breve jardinzinho, minhas pendidas flores. Então nós temos aí as marcas do egocentrismo. Exaltação da natureza, dos campos que ele rega, mansíssimo armentil. Prados tão deleitosos também, posso deixar como marca da exaltação da natureza. Subjetividade, né? Aquilo que dá margem a outras interpretações, né? Fica mais aberto ao público. Esse trecho em vermelho aqui. E um novo, né? Culto à sensibilidade, né? Harmonioso e santo, sino do presbitério, cruzei venerando do humilde cemitério. Lembra que ele era um crítico ferrenho às ações da Igreja Católica, lembre? Não vamos confundir. Os poetas tinham grandes críticas à Igreja Católica, mas não contra a Igreja em si, mas sim em seus praticantes, né, seus representantes. Assim como outrora foi Gil Vicente também. Padre Antônio Feliciano de Castilho, poeta, prosador, né, que fez muitas obras em prosa, tá, gente? Historiador, crítico, verdadeiro polígrafo. Polígrafo? Sim, aquele que consegue detectar mentiras nas pessoas, ou seja, uma pessoa muito observadora. Mas deixa eu dizer um detalhe sobre esse poeta. Ele era cego. Então, ele conseguia perceber a mentira das pessoas pela sua entonação de voz. Impressionante isso. E um outro detalhe interessante, apesar de cego, ele foi tudo isso que eu acabei de falar. Ele foi poeta,
foi prosador, historiador, crítico. O cara era culto demais. Formou-se em Direito, não obstante a cegueira que o feriu aos 6 anos de idade. Ele se formou em Direito, galera. Cego. Em sua primeira fase clássica, escreveu as Cartas de Eco a Narciso, os poemetos, que são pequenos poemas, da primavera, e o amor e melancolia, narrativa íntima, e traduziu as Metamorfoses e os Amores de Ovídio. Como ele sabia inglês e outras línguas, ele também foi tradutor de obras literárias de outras nações. Pagando tributo ao romantismo, compôs A Noite do Castelo e Os Ciúmes do Bardo. Vieram depois os quadros históricos, as biografias e estudos que exornam a biblioteca clássica, o Tratado de Metrificação e outros muitos opúsculos, obras no caso. Interessando-se pelo ensino popular, dele tratou com paciente esmero, ou seja, com toda a sua formação, toda a sua apresentação culta, ele ainda tinha um olhar para aqueles que não tinham acesso à educação. Então, ele produziu A Chave do Enigma, a tradução dos Fastos Ovidianos, O Outono, coleção de poesias originais, a lírica de Anacreonte e a tradução de comédias de Molière e do Fausto de Goethe. Então, pensa, ele foi de comédias, ou seja, de peças teatrais famosas na antiguidade grega, como em Molière, mas também foi capaz de traduzir, né, e por ser um crítico, conseguiu traduzir Fausto de Goethe, que é uma grande referência para quem estuda psicologia, por exemplo. Poeta, aí vamos agora ver um trecho de um poema dele, um dos que eu citei agora, Os Sonhos. Das escavações poéticas, recordas-te, ingrata, quando eu te dizia que em sonhos armia, cedia aos meus ais? Sorrias, coravas, fugias, juravas, que nunca os meus sonhos seriam leais. Armia esta noite, segundo o costume, tornei com meu nome, tornei a sonhar. Qual és, era a rosa, gentil, espinhosa, sem par nos rigores, nas graças sem par. Dou graças ao fado, já sonho esquivança, já luz e esperança no meu coração. Tu juras que em sonhos só há falsidades, e nunca deidades juraram em vão. Então aqui nós temos um poema completo do poeta. Graças a Deus eu encontrei um curto. Então o que eu quero de vocês? Essa vai ser nossa prática de hoje, uma prática complementar. Apresente um texto explicando seu entendimento sobre ele e onde podemos encontrar as características românticas nele, assim como a gente viu nos slides anteriores. Sua produção poderá ser feita em até 10 linhas no seu caderno manuscrito. Ok, galera? Então, aguardo o resultado dessa atividade e até a próxima aula.